dia, meus amigos e irmãos! Sejam bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus, a paz, o amor, a misericórdia de Cristo Jesus, seu Filho amado, esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos continuar na nossa leitura, examinando as Escrituras com o livro de Romanos. E hoje, ainda no capítulo 1, Romanos capítulo 1, veremos dos versos 18 ao 25. Abram sua Bíblia, as Santas Escrituras, Romanos capítulo 18, capítulo 1, versos 18 ao 25. Assim diz a santa palavra do Senhor. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, tornaram-se tolos. Trocaram a natureza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Glória a Deus, que Deus seja louvado. Meus queridos amigos, Deus ama todos os seres humanos. Deus ama cada um de nós. Não importa o quão fraco, pequenos, falhos nós somos. Mas Deus ama cada um dos seres humanos. Deus deu a vida do seu próprio Filho para morrer pelo ser humano. Deus perdoa aqueles que se arrependem de verdade de seus pecados, aqueles que querem realmente servi-lo e caem em pecado. Ele deseja perdoar. Ele deseja purificar e transformar a vida de todos os seres humanos. Deus é misericordioso com eles, pacientes. E outra coisa, Deus não nos castiga como nós merecemos. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos traz vida através do seu Filho Jesus. Deus cuida de nós como um perfeito Pai que Ele é. Ele faz chover tanto sobre justos como injustos. Ele dá oportunidade à salvação para todos aqueles que creem em seu Filho e sua palavra. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, meus irmãos. Mas Deus também é justiça. E como conciliar tudo isso? A ira de Deus é contra o pecado. E isso também sobre todos que amam o pecado, que escolhem rejeitar a graça, a oportunidade, a misericórdia de Deus e abraçar o pecado. Então Deus precisa destruir o pecado. Deus destrói o pecado, porque o pecado escraviza, destrói seus filhos. Então é para proteger seus filhos que Deus precisa destruir o pecado. E todos aqueles que estão agarrados com o pecado, que escolhem continuar no pecado, esses também sofrerão o peso da ira de Deus. Esses sofrerão no dia do juízo. Esses sofrerão as consequências do pecado,
Porque em vez de escolher o poder, a graça que Deus nos dá através do seu Filho para vencer o pecado e servir a Deus, adorar o Criador, eles rejeitaram essa graça, essa oportunidade de salvação, oportunidade única, através do seu Filho Jesus Cristo. E escolheram viver os prazeres, viver o pecado, porque amaram mais o pecado do que o próprio Deus, o seu próprio Criador. Então, para essas pessoas, o que resta é a ira de Deus, que vai destruir o pecado. Mas quero que entendam que Deus não odeia pessoas, mas é as consequências de se agarrarem ao pecado. É como nós odiamos, nós amamos crianças, mas odiamos pessoas que maltratam e machucam crianças e matam crianças. Deus também, por amor aos seus filhos, Deus também odeia o pecado e todos aqueles que querem destruir, que querem escravizar os seus filhos. Portanto, meus irmãos, eles escolhem não servir a Deus, não fazer a vontade de Deus. Há evidências claras da existência e soberania de Deus. A própria natureza testemunha de que existe um Deus que criou todas as coisas. E que existe um Deus que controla todas as coisas, que está acima de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, a fonte de todas as coisas, um Deus poderoso. Temos claras evidências disso, todos eles. É por isso que eles não são inocentes. Eles não têm desculpa nenhuma, porque eles escolhem mesmo rejeitar a graça e a misericórdia de Deus. Porque querem seguir as suas próprias mentes orgulhosas, os seus próprios desejos, os prazeres. E aqui Paulo diz que, se achando sábios demais, eles se tornaram tolos. Olha só, a sabedoria humana, a teologia, a ciência, eles se achando sábios demais se tornaram tolos. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. A sabedoria de Deus é a sabedoria divina. Então, o que eles fazem? Eles trocam a verdade de Deus pela mentira. E ainda impedem que outros permaneçam na verdade, ainda colocam outros para se perder junto com eles. E tristemente, eles têm arrastado multidões, tiraram eles da verdade sobre o Deus único e verdadeiro e lançaram ele nas teologias, nas mentiras, nas confusões religiosas. E tristemente, meus irmãos, e infelizmente essa é a situação da maioria das pessoas. Elas estão deixando de adorar a Deus e estão adorando coisas que lhe dão prazer, coisas que lhe satisfazem. O Deus desse século, para a maioria, é o dinheiro, é a internet, é o luxo, a fama, o prazer, o apetite, o trabalho para alguns, o entretenimento, o conforto, as drogas, o sexo. E essas pessoas estão adorando a si mesmo. Elas, em vez de fazer a vontade de Deus, do Criador, e viver essa perfeita vontade que traria vida a elas, elas estão escolhendo servir a sua própria natureza carnal, servir ao prazer, pois elas fazem o que querem, não querem mais fazer a vontade de Deus. Querem uma falsa liberdade que os leva à morte, os leva à escravidão pelo pecado. O pecado tem trazido doenças, tem trazido guerras, morte. E mesmo assim, elas têm escolhido viver um pouco tempo de prazer e lançar suas almas no inferno, em vez de aceitar o dom gratuito de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna através do seu Filho Jesus. O mundo está vivendo no mesmo jeito que na época de Noé. O povo está se afundando na idolatria moderna, que é tudo isso. E lembre-se de uma coisa, tudo aquilo que você aprecia mais do que a Deus, esse se torna o seu ídolo. Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Atos 14, verso 15
Atos 14, 15, diz assim: Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhe anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Meus queridos amigos, olha só, Paulo dando um conselho em outra ocasião aqui. Hoje em dia as pessoas estão adorando pessoas, ídolos, presidentes, cantores, artistas, e milhares de pessoas estão lá na madrugada pegando filas, gastando seu dinheiro, sua saúde, estão lá para adorar essas pessoas e ainda tem coragem de dizer: esse é o meu ídolo. Satanás tem colocado a mentira no coração das pessoas, e elas têm vivido dissolutamente, de qualquer maneira, fazendo a sua vontade, comendo o que quer, vestindo o que quer, falando o que quer, vivendo como quer e degradando, destruindo o seu próprio corpo, que foi criado para glorificar a Deus, para ser a habitação do Senhor Deus, o divino. E as pessoas estão trocando uma vida eterna por migalhas, trocando uma vida eterna por coisas, por roupas, por dinheiro, por fama, por carros, por prazeres, drogas, sexo, por orgulho, pela internet, celular, tudo aquilo que você coloca antes de Deus, tudo aquilo que você passa mais tempo na frente daquilo do que de Deus, do que da presença de Deus, isso se torna um ídolo. E você está trocando a sua eternidade, a vida eterna, por coisas tão passageiras. Tudo que acontecer nesse mundo, meus irmãos, tudo que existe nesse mundo será destruído. Carros, daqui uns dias não vai existir mais dinheiro, principalmente para quem é cristão. Tudo vai ser destruído pelo fogo. Nos terremotos, a gente vê nas catástrofes o tanto de carro de luxo lá embaixo d'água, apodrecendo. Terremoto, tudo acaba, destrói tudo que era bonito. Porque são coisas corruptíveis, coisas que se acabam com o tempo, envelhecem. Mas nós precisamos investir a nossa vida no tesouro celestial, no tesouro eterno que Deus tem prometido para nós, através do seu Filho Jesus. Não devemos viver para nós mesmos. Devemos falar assim como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo para mim mesmo, eu não vivo para satisfazer os meus desejos egoístas, não vivo para satisfazer as minhas vontades, mas eu realmente sou servo de Cristo, realmente eu sou servo de Deus, o Pai, e eu sirvo a seu Filho Jesus. E para isso eu faço a vontade do meu Senhor Jesus, que é a vontade do Pai também. Mas as pessoas não querem abrir mão das suas próprias vontades, não querem negar a si mesmo. Então elas não podem ser discípulos de Jesus, porque o Senhor Jesus diz: se vocês querem ser meus seguidores, meus discípulos, neguem a si mesmo. Primeiramente, neguem a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É uma cruz pesada. É uma cruz, mas não mais pesada do que a que Jesus carregou. Não é fácil abrir mão das nossas vontades. É preciso fé, é preciso confiança em acreditar que o Senhor nos ama e que Ele tem planos maiores e melhores para nós. A ponto de confiarmos, a ponto de entregar toda a nossa vontade, o direcionamento ao Senhor Jesus. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Cristo, esses recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que honra maravilhosa, olha que honra que as pessoas estão jogando fora. Nós estamos falando de eternidade, de coroas, de ser participantes da herança de Cristo Jesus, ser co-herdeiros com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Nós estamos falando de herança, de recompensa que nossa mente não consegue nem imaginar.
Nos alegramos só de pensar, mas um dia desfrutaremos se escolhermos abrir mão da nossa vida nessa terra para servir ao Senhor. Seremos servos aqui na terra para sermos príncipes e princesas no céu. Mas aqueles que querem ser príncipes e princesas nessa terra, eles serão servos no dia da destruição, servos do diabo. Serão separados para o fogo que foi preparado para Satanás e seus anjos. Pois se as pessoas se agarrarem ao pecado, quando Deus vier destruir todo o pecado, destruirá também todos os que amaram o pecado, todos que abraçaram o pecado. Então o convite de Deus nesse dia de hoje é que você lute contra a sua própria natureza. Lute contra o pecado na sua carne e escolha hoje aceitar a graça de Deus. A graça de Deus é quando você decide, o Senhor te convence que você está em pecado, convence que isso é ruim para você. Quando você vê que o pecado não leva a nada, quando você ouve uma palavra, é o Senhor Jesus que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E é esse mesmo Filho de Deus, o Senhor Jesus. É Ele mesmo que habita no seu coração. Quando você confia nele, entrega a sua vontade, nega a sua vontade, você coloca-se na mão de Jesus. E o Senhor Jesus guiará então a sua vida para uma vida de santificação. E aquele verso que diz: e o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está mais sobre a lei do pecado, sobre a força do pecado, sobre a força da sua carne. Você está debaixo do poder de Cristo, debaixo da orientação e influência de Cristo. Você não ouve mais a vontade da sua carne. Você tem vontade de fazer algo, mas você fala: não, o meu Senhor não se agrada disso. Farei o que agrada ao meu Senhor e não o que me agrada. Isso é ser servo de Jesus Cristo. Isso é ser servo. E lembre-se, aqueles que forem servos aqui serão príncipes e princesas no céu. Humilhai-vos perante o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor para que Ele vos exalte. Um dia seremos exaltados a família de Deus. Mas apenas aqueles que escolheram ser servos de Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir o último texto. Apocalipse 14, verso 7. Esse é o conselho de Deus para nós. Apocalipse 14, verso 7. Temam a Deus, dizia em alta voz. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Glória a Deus. Adorem aquele. Chegou o tempo, nós estamos nos últimos momentos, o juízo está às portas. E chegará logo em breve o dia em que o Senhor Jesus julgará essa terra como justo juiz. Julgará os pecados. A misericórdia está sendo dada hoje para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha o perdão e a remissão dos seus pecados. Tenha a santificação, a graça, o poder que Jesus nos dá para vencermos o pecado e a natureza carnal, assim como Ele venceu. Mas nós precisamos temer ao único Deus verdadeiro, temer aquele que fez o céu, não é aqueles, é aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Nós estamos sendo convidados, através do seu Filho, a adorar o Pai Celestial, a adorar o Senhor de todo o universo, o Criador, em vez de adorarmos coisas. A Bíblia diz que aqueles que amam as coisas do mundo, se constituem inimigos de Deus. Não tem como eu servir a dois senhores, não tem como eu servir aos meus próprios desejos. As coisas desse mundo
ao pecado e dizer que eu sou cristão, dizer que eu sou um servo de Deus, um servo de Cristo. Eu não sou servo de Cristo se eu estou servindo aos meus prazeres egoístas, se eu estou lutando por tesouros terrenos, eu não estou investindo no reino dos céus. Em vão me adora seguindo mandamentos de homens. É em vão, é uma falsa adoração daqueles que tentam conciliar o reino celestial, o tesouro celestial e o tesouro da terra. Escolham hoje a quem se vais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que você faça uma escolha hoje e a cada momento da sua vida. Escolha servir ao Senhor Jesus, para que você seja um príncipe e uma princesa no céu. Um grande abraço e que Deus te abençoe e te dê sabedoria e graça para que você tome a decisão certa. Fiquem com Deus e um bom dia a todos.